Nesse exato momento, enquanto você assiste a isso, quase os 4 bilhões de assets desapareceram dos ETFs de Bitcoin só em novembro. O principal fundo de Bitcoin da BlackRock acabou de ver os 523 milhões de assets saírem em um único dia. Mas eis o que ninguém está te contando sobre esse êxodo em massa. E por que as pessoas que estão fazendo esses movimentos podem saber algo que você não sabe. Veja bem, quando o dinheiro se move assim, nunca é só sobre Bitcoin. Sempre há algo mais profundo, um gatilho, um ponto de pressão. E se você observar o que tem acontecido desde 1º de outubro, você começará a ligar pontos que Wall Street não quer que você ligue, porque isso não é realmente sobre cripto de jeito nenhum. Deixe-me te contar o que eu descobri. Novembro de 2025 é agora oficialmente o pior mês para saídas de ETF de Bitcoin na história. Estamos falando de 3,79 bilhões de euros retirados. Isso quebra o recorde anterior estabelecido em fevereiro, quando Trump chocou os mercados com tarifas surpresa. O IBIT da BlackRock, o maior fundo de Bitcoin do planeta Terra, sangrou mais de os 2 bilhões de reais só este mês. Fidelity, Grayscale e todos os principais players estão vendo bilhões evaporarem. Em 21 de novembro, quase os 1 bilhão saiu em 24 horas, a segunda maior saída em um único dia já registrada. Agora, a maioria das pessoas vê essa manchete e pensa que o Bitcoin está morrendo. Eles acham que o inverno cripto chegou. Mas é exatamente isso que eles querem que você pense. Porque enquanto investidores de varejo estão vendendo em pânico e a mídia financeira está escrevendo obituários, algo mais está acontecendo nas sombras. E começa com uma paralisação do governo que você provavelmente nem notou. 1º de outubro de 2025, o governo dos Eternasetua paralisa. Foi a paralisação mais longa da história, durando 43 dias. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Quando o governo paralisa, o Bureau de Estatísticas do Trabalho para de publicar dados. Sem relatórios de empregos, sem números de inflação, sem dados de vendas no varejo. A Casa Branca chegou a admitir que alguns dados econômicos de outubro talvez nunca sejam divulgados. Pense nisso. O Federal Reserve está tentando tomar decisões sobre taxas de juros voando completamente às cegas. Mas há algo que eles não estão te contando. Durante este exato período de paralisação, o Bitcoin despencou de os 126 mil reais para menos de os 82 mil reais. Isso é uma queda de mais de 40%. A correlação é perfeita demais para ser ignorada. Veja bem, quando os dados do governo param de fluir, os formadores de mercado perdem sua bússola. Sem divulgações econômicas, os traders institucionais não conseguem modelar o risco adequadamente. Então, o que eles fazem? Eles retiram liquidez, reduzem posições, eles esperam. E aqui está o X da questão. O Congressional Budget Office estimou que essa paralisação tiraria até 2 pontos percentuais do PIB do quarto trimestre. Isso é enorme. Mas ninguém está falando sobre como essa drenagem de liquidez intencionalmente mirou em ativos de risco como o Bitcoin. Agora, é aqui que a história fica realmente interessante. Enquanto todo esse pânico está acontecendo, enquanto bilhões estão saindo dos ETFs, o dinheiro inteligente está fazendo algo completamente diferente. Olhe os dados on-chain, carteiras que detêm mais de 10 mil Bitcoin, as baleias, as instituições. Sua pontuação de acumulação está aumentando. Eles estão comprando muito. O Conselho de Investimento de Abu Dhabi, um fundo soberano, triplicou sua posição em Bitcoin durante o 3º trimestre. Eles não a reduziram, eles a triplicaram para 520 milhões de dólares. A MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, continua comprando cada queda. O JP Morgan está acumulando. Esses não são traders de varejo. Essas são as pessoas que movem os mercados, e elas estão se preparando enquanto todos os outros estão correndo para as saídas. Por quê? Porque eles entendem algo crítico que a maioria das pessoas ignora. Saídas de ETF não significam que o Bitcoin está morrendo. Elas significam que a natureza de quem detém Bitcoin está mudando. E essa mudança te diz tudo sobre o que está por vir. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo aqui. Quando investidores comuns compram Bitcoin através de um ETF,
Eles são basicamente turistas. Eles entram quando os preços estão subindo. Eles saem ao primeiro sinal de problema. Isso é da natureza humana. Mas esse dinheiro é dinheiro fraco. Ele entra em pânico. O que estamos vendo agora são as mãos fracas sendo eliminadas. Os resgates de ETF são apenas investidores de varejo capitulando após meses de volatilidade, caos governamental e manchetes negativas. Eles compraram no topo e estão vendendo no fundo. É um erro clássico. Mas enquanto eles estão vendendo, as instituições estão discretamente movendo o Bitcoin das exchanges para armazenamento a frio. Carteiras de detentores de longo prazo agora controlam mais de os 200 bilhões de reais em Bitcoin. A capitalização realizada para endereços que detêm Bitcoin por mais de 155 dias acabou de cruzar o 56 bilhões de reais. Essas são as mãos fortes, o dinheiro inteligente. E eis o que torna isso absolutamente crucial para você. Este é o padrão que acontece antes de cada grande alta do Bitcoin. Distribuição para acumulação, pânico para convicção, varejo para institucional. Vimos esse exato roteiro em 2020 antes do Bitcoin ir de os 10 mil reais para os 69 mil reais. Vimos isso em 2016 antes de subir de os 650 reais para os 20 mil reais. A questão não é se isso vai acontecer de novo. A questão é se você reconhecerá o padrão antes que seja tarde demais. Mas há algo mais acontecendo que a maioria das pessoas está perdendo completamente. E é aqui que as coisas ficam preocupantes. O Federal Reserve está encurralado. A inflação ainda está elevada. A economia está enfraquecendo. Eles precisam cortar as taxas para estimular o crescimento. Mas estão preocupados com o ressurgimento da inflação. E agora, com a paralisação do governo criando um enorme apagão de dados, eles estão tomando decisões no escuro. O FedWatch mostra apenas 48,9% de chance de corte de juros em dezembro. Isso é uma queda de quase 90% há apenas algumas semanas. A incerteza está matando a confiança do mercado. E quando os mercados tradicionais estão incertos, ativos de risco como o Bitcoin são os primeiros a serem esmagados. Esta é a jogada de aperto. A paralisação do governo não foi apenas sobre política orçamentária. Ela criou a tempestade perfeita para expulsar investidores de varejo em cripto, secar a liquidez e permitir que players institucionais acumulassem a preços mais baixos. Seja intencional ou não, o efeito é o mesmo. E eis o que mais me preocupa. Se o Fed não cortar as taxas em dezembro, se os dados econômicos continuarem a decepcionar, poderíamos ver o Bitcoin testar níveis que fazem os 82 mil reais parecerem otimistas. Alguns analistas estão alertando para uma queda de volta para os seus 76 mil reais ou até mais baixo antes que isso termine. Mas é aqui que isso fica realmente interessante para você. Porque cada grande crash, cada momento de medo máximo, cria oportunidades de transferência de riqueza geracional. Agora, o índice de medo e ganância cripto está em 16, medo extremo. Isso é mais baixo do que foi durante o crash do Covid, mais baixo do que o colapso da FTX. Isso é medo em nível de capitulação. E o que você acha que acontece quando o medo está no máximo e o dinheiro inteligente está acumulando? Exatamente. A próxima perna de alta começa. Olhe o que está acontecendo com as altcoins. Enquanto os ETFs de Bitcoin estão sangrando, novos ETFs de XRP e Solana estão vendo entradas massivas. O XRP atraiu os 410 milhões. Solana capturou mais de os 300 milhões. O dinheiro não está saindo das criptos, está girando. Está se reposicionando para o que vem a seguir. A dominância do Bitcoin está aumentando. Está se aproximando do nível que historicamente marca os topos de ciclo. Mas aqui está o truque. Esses topos de ciclo na dominância do Bitcoin geralmente acontecem logo antes de temporadas massivas de altcoins. Quando o Bitcoin se consolida e encontra suporte, todo esse capital e atenção acumulados inundam ativos menores. As pessoas que estão retirando dinheiro dos ETFs de Bitcoin agora não terminaram com as criptos. Eles estão apenas sendo impacientes. E essa impaciência está criando a sua oportunidade. Então, o que você deve fazer com essa informação? Porque informação sem ação é apenas entretenimento. Primeiro, entenda que as saídas de ETF são um indicador defasado.
Quando você vê bilhões saindo, as instituições já se posicionaram para o próximo movimento. Eles estão usando derivativos, comprando à vista fora da bolsa e acumulando através de mesas de OTC onde ninguém pode vê-los. Segundo, reconheça que o Bitcoin entrou em uma fase de compressão. A volatilidade caiu para 2,1% diários, o que é extremamente baixo para os padrões cripto. Quando a volatilidade se comprime assim após uma queda massiva, geralmente precede movimentos explosivos. Terceiro, observe os gatilhos macro. O governo está de volta. Os dados econômicos começarão a fluir novamente no início de dezembro. O Fed tomará sua decisão sobre a taxa. Esses são seus catalisadores. Se as taxas forem cortadas e os dados mostrarem fraqueza, o Bitcoin poderia subir fortemente como uma proteção contra a contínua desvalorização da moeda. E quarto, e isso é crucial, não tente acertar o fundo. Ninguém consegue. Mas entenda que quando você vê o medo máximo, quando todos estão pedindo preços mais baixos, quando as manchetes estão gritando perdição, esse é geralmente o seu sinal não para ir com tudo, mas para começar a se posicionar. Fazer preço médio, Dollar Cost Averaging, em ativos de qualidade enquanto todos os outros estão em pânico, gerou mais riqueza do que qualquer outra estratégia na história. Eis o que eu quero que você tire disso. As saídas de ETF de Bitcoin são reais. A dor é real. Mas a história por trás da história é sobre uma transferência de riqueza acontecendo agora. Está se movendo de pessoas que entram em pânico com as manchetes para pessoas que entendem padrões, de mãos fracas para mãos fortes e de varejo para instituições. Você está assistindo à preparação para o que pode ser a próxima grande alta do Bitcoin. Se isso vai acontecer em semanas ou meses, eu não sei. Ninguém sabe. Mas as peças estão se movendo para a posição. A paralisação do governo criou a desculpa. O medo criou a oportunidade. E o dinheiro inteligente está acumulando enquanto todos os outros estão distraídos. A pergunta é simples. Você vai seguir o pânico e se espremer na saída? Ou você vai reconhecer esse padrão pelo que ele é? Porque as pessoas que ganham neste mercado não são as que prevêem topos e fundos. São as que entendem quando o medo é excessivo e se posicionam de acordo. Os próximos meses separarão as pessoas que veem manchetes das pessoas que veem padrões. Qual você é? Se essa análise mudou sua forma de ver o caos atual do mercado, por favor, se inscreva e curta o vídeo. Estamos analisando a história financeira e as tendências futuras que a grande mídia tenta enterrar. Mantenha-se informado e plante as sementes para o seu futuro. O próximo grande insight está chegando em breve.